Boa noite a todos, todas, sejam muito bem-vindos para a segunda noite de comemoração do aniversário da Casa do Caminho, a Comunhão Espírita Cristã da cidade de Sousa. Na noite de hoje, teremos a palestra do nosso irmão Wilton, que vai discorrer sobre o Cristo Consolador, que é o tema central das nossas comemorações. Então, eu agradeço a cada um que veio pessoalmente aqui prestigiar a palestra da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero dar um aviso que a palestra de amanhã do Dr. Ramon Nilson não vai poder ser realizada porque ele teve um problema de saúde e não poderá comparecer. Em razão disso, amanhã nós faremos uma mesa redonda com dois colaboradores, dois irmãos aqui da Casa do Caminho, para debater sobre o tema O Cristo Consolador. Como sempre fazemos, nós, antes de qualquer evento da Casa do Caminho, antes da palestra de Wilton, nós fazemos uma prece inicial. Então, para fazer essa prece, eu solicito à irmã Luciele Watson que possa proferir essa prece em nome de todos nós, e logo em seguida o Wilton poderá se dirigir para dar início à sua palestra, ok? Boa noite a todos e a todas. Quem se sentir à vontade, feche seus olhos. E vamos clamar a Deus mais uma noite de bênçãos espirituais. E que Deus, nosso Pai, através da espiritualidade que comanda os trabalhos espíritas na cidade de Sousa, possa estar conosco essa noite, abençoando os trabalhos, iluminando o nosso palestrante, trazendo discernimento e compreensão para as palavras que aqui serão ditas. Que o Senhor, nosso Deus, o bom Pai, possa estar presente através dos teus anjos guardiões e de toda a espiritualidade amiga que vem conduzindo cada um de nós aos seus propósitos. Que possamos juntos, em harmonia, ouvir com atenção, absorver com a mente e principalmente com o coração tudo que o Cristo, nosso irmão, mestre e amigo, nos diz através do Evangelho de Kardec. Que possamos, Senhor, sair daqui renovados em espírito e esperança, para que a cada dia mais, fortalecidos na fé, possamos trilhar os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Que assim seja. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso, o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte, alguma luz que brilhe muito acima? Conforme ouvi da tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós. Mas deve existir no além o país da beleza, mais sublime que o sol, em fulgor e grandeza, onde essa ligação, Senhor, esse divino acesso, Jesus silenciou como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a jorro, circunvagou o olhar pelas pedras do morro e depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: Ouve, Simão, em verdade, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana,
mas temos de atingi-la por estrada, que não é bem a antiga estrada humana. Como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu, sem hesitar. Coração que o escolha, às vezes vai sozinho. E quase que não tem senão renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura reduzi-lo à penúria e a desfalecimento. Quem busca nessa vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento. E há de saber amar os próprios inimigos, não poupará percalços nem perigos. Para servir ao semelhante, viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo quando o mal pareça o vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúrias e humilhação. Se desejas elevar o coração, apontes para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte. Silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando o aguaceiro violento, Pedro fora ao Calvário, aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo magoado longamente, ele ouviu de repente uma voz a falar-lhe das alturas: Pedro, segue, não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Sem sombra de dúvidas, esta ponte de luz, todos nós temos que atravessar. Esta ponte de luz que Pedro tinha plena consciência que estava dentro de nós, que representa o reino de Deus, que só é alcançado através do sofrimento. Por isso que o Cristo asseverava: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas de que forma Jesus vai nos aliviar? De forma física? Não. E aí vamos pegar nos evangelhos, notadamente no evangelho de João, o evangelista, uma passagem em que Jesus está conversando com os seus apóstolos e os seus detratores chegam e querem uma prova. Dizem ele: Moisés nos deu muitas provas da grandiosidade de Deus. Moisés nos deu até o maná que caiu do céu. Porque na época, não é? Caía lá uns floquinhos que os pesquisadores já sabem de que planta saía. Era uma espécie de algodão que existia lá, onde ele estourava e aquelas coisinhas de algodão caíam assim. E aí atribuíam, não é? Caiu o maná dos céus. Moisés nos deu o pão, porque caía geralmente pela manhã. E aí os judeus que estavam saindo do deserto se alimentavam dele. Moisés nos deu o alimento caído do céu. E tu, o que nos dás? E Jesus, no evangelho de João, notadamente no capítulo 6, ele diz: eu sou o alimento caído do céu.
Quem és? Perguntaram alguns. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem me segue nunca mais terá sede. Naturalmente, este pão a que Jesus se refere não é o pão material. É o pão íntimo. É o pão espiritual. É o pão do crescimento, da evolução, que todos nós temos que fazer. Todos nós temos que, naturalmente, encontrar este processo. Mas Jesus, antes de tudo isso, quando ele diz que é o pão da vida, e vejam bem, no Evangelho de João, é um pouco diferenciado dos outros 3 evangelistas. Existem coisas no Evangelho de João, o evangelista, que não está nem em Marcos, nem em Lucas e nem em... Quem é o outro? Por exemplo, a passagem da mulher adúltera está em João e não está nos outros 3. Então a mulher adúltera estava lá, e nós não vamos repetir a história porque todos nós sabemos. E aí Jesus diz: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Eles vão saindo, não é? E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Não, eles se foram. Nem eu te condenarei. Vais e de futuro não tornes a pecar. Mas a mulher ficou atônita. Como ela não poderia mais pecar? De que forma ela não poderia mais pecar? E Jesus captou o pensamento dela e aí disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim nunca mais se perderá na escuridão. E quem adentra a minha luz terá vida, e vida em abundância. Então observemos aí que Jesus sempre pautava nas suas colocações, e a gente só vai encontrar esse eu sou em João. Nos demais, tá certo? Não tem essa narrativa. Em João tem. Salvo engano, foram 7 vezes que ele disse eu sou. Já disse 2, não é? As outras 4, ou melhor, as outras 5, amanhã a gente passa para vocês. Verdade é que os conceitos da Boa Nova se ajustam extraordinariamente bem. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Mas como todo mundo, como todo ser, Jesus também foi criança. Vocês devem ter já ouvido falar que encontraram os evangelhos onde mostra a infância de Jesus. Jesus como criança. Estão estudando. Estes evangelhos, que é o evangelho de Tomé, de Maria, nós, em uma determinada época, tivemos a oportunidade de adquirir. E realmente são coisas que, se a gente for confrontar com o livro Boa Nova, por exemplo, não é? De Humberto de Campos, tem coisas que batem, tem coisas que não batem. Por exemplo, quando Jesus nasceu, e João, o Batista também, Isabel e Maria, Isabel foi visitar Maria. E elas discutiam porque elas ficavam impressionadas, os meninos sumiam. E mais lá na frente, ela os encontrava apontando, Jesus apontando assim, para as montanhas, para os montes, tal qual um general que estava ditando ali, dando aquelas ordens, aquelas orientações para aquele que viria primeiro. E é interessante porque quando Jesus estava lá, conversando com João Batista, chegou a hora de ir embora. Aí Isabel disse: Jesus, não queres vir conosco passar um tempo lá na nossa casa? Sabe qual foi a resposta dele?
quando criança ainda? Não. É necessário que João vá primeiro. Ele não poderia ter dito isto antes, ou melhor, depois que João já era homem, porque depois que eles se afastaram, nesse dia em que ele diz, é necessário que João vá primeiro, nunca mais se viram. João cresceu, começou a propagar a vinda do Messias no deserto, a voz que clamava no deserto. Então, naquele instante, Jesus estabelecia ali, é necessário que João vá primeiro. E João praticou, promoveu, executou a tarefa dele de tão brilhante forma que Jesus ainda assevera: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Isso está no livro Boa Nova. Quem quiser, pode ler. Então, este sofrimento que a humanidade passa, que a humanidade sofre, se faz necessário para que venhamos a crescer o nosso íntimo, para que o reino dos céus, a ponte de luz que Pedro tanto sonhava, ela possa nos dar a condição de ultrapassarmos, de passarmos por ela, rumo a Deus através do Cristo. Então Jesus, ele sempre nos deu lições extraordinárias. Por exemplo, um dia ele chegou para Pedro, e é muito comum a gente dizer, porque o ser humano é assim, ele só vê as coisas negativas. E quando a gente fala de Pedro, o que vem à mente? A negação. Pedro negou Jesus 3 vezes. E realmente, ele negou. E o galo cantou. E Jesus disse para ele, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas também não se fala do que Pedro disse para Jesus, quando Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? E ele disse, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu não já disse que te amo? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro apacentou. Pedro trabalhou de forma brilhante, porque o refúgio de amor da Boa Nova, denominada Casa do Caminho, albergava um montão de pessoas em provas, entremostrando fartamento e doença, inquietação, cansaço, desalinho. O sol se despedia no poente, tudo em Jerusalém no entardecer requeria parada de lazer depois de um dia quente. No entanto, na casa do Senhor, intensa prosseguia a tarefa de paz, de renovação e de amor. Débeis mentais em desvalia, mulheres desoladas, crianças de ninguém colhidas nas calçadas, junto aos emissários de Jesus, alinhavam-se em preces, rogando aos céus socorro, amparo e luz. No transcurso do dia, Simão Pedro suara e trabalhara tanto, que se acolhera sós em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Quando um dos assessores veio apressado pelos corredores e disse, através da voz tremente, irmão Pedro, chegou à nossa porta um velhinho em feridas, geme e grita com dores incontidas. É o Rabino Joás que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Pedro aprumou-se como quem se arrojara a intenso asco. Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco? Em seguida indagou do jovem emissário, não conheceis o drama do Calvário? Pois não sabeis nos textos em que estudas, que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a complicar um mestre inesquecível e, dando um murro à mesa, ajuntou, é impossível, aqui não entrará semelhante traidor.
que ele sofra por lei da natureza, remorso e enfermidade entre grito de dor. Cumpro o que penso e falo, eu mesmo irei à porta a fim de despachá-lo. Mas quase rente à porta, um homem sereno nele cravou o olhar calmo e profundo. O apóstolo o reconheceria, fosse onde fosse, em todo o mundo. Era Jesus, o mestre nazareno. Aqui vinde, Senhor. E Jesus replicou: compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudestes esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, é preciso abrandar o coração. Olvidar toda a ofensa é prosseguir em paz. Pedro, venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora, que a si mesmo se maltrata e se maldiz. Recorda os pensamentos teus e meus. Cada um pagará pelas faltas que tem, na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem, aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim, faze o bem a Joás, qual fazes por mim. Dissolveu-se a imagem, e Pedro foi até Joás e disse para o emissário que estava com ele, apressado: deixai Joás conosco, ele agora é o nosso irmão, pertence ao nosso amor. Então Jesus, sempre, em todos os momentos, chegou até os seus apóstolos e lhes dava lições extraordinárias. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, os ensinamentos de Jesus, não é? A proposta de Jesus é que cada um de nós busque a verdade e, através da verdade, volte-se para Deus. Através da verdade, que é Ele, já que Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele só não disse quando, mas ele disse que iríamos conhecer. Entretanto, faz despender de uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e o fardo é suave. É a lei de amor, é aquele apelo que Jesus fez a Pedro e faz a todos nós. Toma, Pedro, toma minha espada e abandona Roma. Vai, Pedro, aos confins da terra, seja onde for, e em lugar da guerra, dissemina o amor. Vai, e na terra em que arei, espalha a semente que tanto semeei. Dize ao meu povo, aos humildes, aos deserdados, que a minha palavra está na terra de novo. Pedro, atenta para o que te digo. Dai força e amparo aos esquecidos. Há mais de 2000 anos, num alento derradeiro, em nome do amor, deixei meu corpo pregado no madeiro. A partir de então, abri ao mundo o meu coração e venho enviando para toda a terra os meus apóstolos de paz. Aos pobres mandei Francisco, aos céticos intelectuais mandei Tomás. Diante da insensatez que a tantos desengana, vos enviei Joana, a doce donzela que os meus filhos queimaram na fogueira.
lá em França, onde depositei tantas esperanças, lá eu pus Kardec, o prescrito, para mostrar e revelar a verdade dos espíritos. Diante disso, Pedro, toma a minha espada, que é a tua espada, e abandona Roma. Vai, Pedro, meu irmão derradeiro, e arma a tua tenda na terra do cruzeiro. O Consolador prometido: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. E aí surge o advento do Espiritismo. O Espírito de verdade, segundo os Espíritos, nada mais é que um conjunto de espíritos capitaneados pela liderança de Jesus. E quando Allan Kardec estava, certa feita, trabalhando no Livro dos Espíritos, ele ouviu umas batidas no telhado da sua casa. E ele procurou, tentou ver o que era e não encontrou. No outro dia teria reunião, onde ele iria realmente discutir essas questões. E aí ele disse: ontem à noite eu estava trabalhando no Livro dos Espíritos e ouvi umas batidas no telhado, e o Espírito disse: fui eu. Eu bati no telhado porque você estava cometendo um erro. E eu queria justamente lhe advertir que o que você estava colocando ali estava equivocado. E Allan Kardec tentou consertar. Na outra sessão, perguntou ao Espírito como era que estava. Ele disse: ainda está ruim. Mais uma vez: ainda não está bom. Outra vez: ainda não. Na quarta vez, estava tudo certo. Allan Kardec agradeceu e perguntou para ele: eu agradeço a sua contribuição. E o Espírito diz que vai trabalhar com ele naquele momento em diante. Como devo te chamar? Diz Allan Kardec. E o Espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. Para ti chamar-me-ei a verdade. Daí o Espírito de verdade, não é? Mas, porque o que Jesus disse naturalmente, muita gente não entendeu ou interpretou de uma forma diferenciada. Então, vem o Espírito de verdade, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele tem algo muito peculiar. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido, conforme falávamos. Então, Allan Kardec, ele coloca brilhantemente: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouça os que têm ouvido para ouvir. Então, o Espiritismo, ele veio dar uma outra conotação. E a contribuição que Allan Kardec deu como o codificador da doutrina espírita, e ele pergunta até aos espíritos: se eu fracassar, o que será que acontece com a obra? Nada demais. Serás substituído. Simples assim. Então, a pureza doutrinária que Allan Kardec brilhantemente nos deixou, a fidelidade a Jesus, a fidelidade a Kardec. E não poderíamos deixar de falar deste homem, porque o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Chico Xavier,
Um homem chamado Amor. Um exemplo de fidelidade a Jesus e a Kardec. Vale lembrar que Emmanuel, quando começou a trabalhar com Chico, ele disse: Chico, se eu, Emmanuel, algum dia disser algo que vá de encontro ao que Jesus e ao que Kardec diz, esqueça de mim e siga Jesus e Kardec. E Chico não precisou esquecer Emmanuel, mas se manteve firme, fiel. Vocês já devem ter ouvido falar de Valdo Vieira. Já ouviram? Valdo Vieira, para aqueles que nunca ouviram falar, se você pegar um livro bem antigo de Chico Xavier, você vai ver a primeira parte do livro psicografada por Chico Xavier, a outra parte do livro psicografada por Valdo Vieira, que trabalhava ao lado dele. Depois de um certo tempo, Valdo Vieira deixou de ser espírita, tá certo? Inclusive ele já desencarnou. Mas na época, ele psicografava as mensagens de André Luiz. E naquela época, o lápis que eles psicografavam era um lápis muito ruim. E assim que eles psicografavam, no instante apagava a escrita. Por isso que eles tinham lá na instituição uma máquina, aquelas de datilografia. E aí, quando eles terminavam a psicografia, os trabalhos mediúnicos, eles iam para a máquina e datilografavam, porque quando sumisse a escrita, estava tudo registrado ali. Valdo Vieira tinha recebido uma mensagem de André Luiz e Chico Xavier tinha recebido uma mensagem de Emmanuel. No ápice da datilografia, um besouro cai na máquina de Valdo Vieira. Ele pegou o besouro, já irritado, jogou contra o piso. O besouro alçou voo e novamente caiu na máquina de Valdo Vieira. Ele, desta vez, muito mais irritado ainda, pegou o besouro e jogou-o contra a parede. O besouro alçou voo e desta vez caiu na máquina de Chico. Chico delicadamente pegou o besouro, abriu o vitrô, soltou e disse: besouro, se você não conseguiu desencarnar com o Valdo, é porque você é como eu, tem uma missão a cumprir no mundo. Vá em paz. 2 exemplos. Um permaneceu fiel a Jesus e a Kardec. O outro, naturalmente, fez a sua escolha. Porque nós colhemos escolhas. E o Espiritismo nos mostra que nós somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa felicidade. E se você não é feliz na vida, a culpa é só sua. Ninguém tem culpa. Não culpe ninguém. Você é o responsável por isso. Então, Chico Xavier disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de se alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Como pode haver céu para a dor de quem ama? Como eu posso sofrer sem entender o motivo do sofrimento? Por que eu estou sofrendo? E o Espiritismo nos mostra estas situações. Você está sofrendo por isso, por aquilo. Você está sofrendo porque você não fez bom uso do seu livre-arbítrio. Você fez escolhas equivocadas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos deu o Espiritismo para compreendermos o que estamos fazendo aqui, para onde vamos quando sairmos daqui, não é? O que nos tornamos quando deixamos o corpo. Ele nos dá respostas para tudo, que é o Consolador prometido por Jesus. André Luiz, por sua vez, que é um grande colaborador do Espiritismo, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura
e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Mas o que dizer, Senhor Jesus, aos que andam sem luz e anseiam fugir de um derradeiro aceno, entornando na boca a dose de veneno? Que dizer, Senhor, aos que esquadrinham corações queridos na louça, procurando na cinza o que a cinza não guarda? Que dizer ao doente que acorda sobre a mesa de abençoada cirurgia ao se verem sem mãos ou reclamando as pernas amputadas? Dizer que tu existes e que reanimarás todos os tristes, que a vitória do bem em todos os seus esplendores nem sempre nascerá dos vencedores, mas sempre dos vencidos. Então Jesus é, sem sombra de dúvidas, aquele ser angelical, porque nós não podemos comparar Jesus a um filósofo. Ele foi muito mais que isto. Um ser que conseguiu elaborar, colaborar, coordenar. Ele não criou, ele coordenou a formação do planeta Terra. E vem o Espiritismo e nos mostra muitas outras coisas. Uma outra colaboradora do Espiritismo, Joana de Ângeles. O Espírito lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma. Diz Joana de Ângeles: quando não puderes fazer o bem, pensa nele. Faz o mesmo efeito. E tudo isto que falamos até agora, do Espiritismo, de Jesus, gira em torno do bem, gira em torno do amor, gira em torno da caridade, gira em torno do perdão, e gira em torno da oportunidade. E o Espiritismo nos dá a oportunidade através da reencarnação. Mas o que seria renascer, reencarnar? Era uma vez dois primos. Eles jogavam, eles corriam, eles nadavam, eles brincavam. Um estudou. O outro não quis nada com o estudo. Como na atualidade, quem não estuda não tem oportunidade. O que estudou teve oportunidade. Ele tornou-se conselheiro do rei. O que não quis nada com o estudo tornou-se remador do barco real. E estava lá o conselheiro, o rei, o remador e os outros da corte. E o remador resmungava de si para consigo: isso não é nada justo. Nós aqui, carregando as carcaças desses idiotas, e eles comendo, bebendo, se divertindo. Repetiu ele: isto não é nada justo. Afinal de contas, não somos todos criaturas de Deus? À noite, todos foram dormir. O remador acordou com uma mão firme no seu ombro. Era a mão do rei. E o rei disse: há um barulho esquisito naquelas montanhas. Não consigo dormir imaginando o que seja. Por favor, vá e descubra o que é. O remador saltou do barco e, decorrido minutos, voltou e disse: nada demais, majestade. Uma gata que pariu a um punhado de gatinhos barulhentos. Ah, que tipo de gatinhos? Perguntou o rei. Só que o remador não tinha observado, teve que subir o monte, voltar de novo e dizer: siameses, majestade. Ah, siameses. Quantos gatinhos? O coitado também não tinha contado. Teve que subir e voltar e dizer: 6 gatinhos, majestade. 6 gatinhos. Quantos machos e quantas fêmeas?
Eu de contar já estou cansado. Imagine ele de subir e descer. Subiu, desceu e disse: 3 machos e 3 fêmeas, majestade. Muito bem, disse o rei. Acordou o seu conselheiro e disse: há um barulho esquisito naquelas montanhas. Vá e descubra o que é. O conselheiro desceu do barco e, decorrido minutos, voltou e disse: nada demais, majestade. Uma gata que deu à luz a um punhado de gatinhos barulhentos. Que tipo de gatinhos? Perguntou o rei. Siameses, majestade, disse o conselheiro. Siameses. Quantos gatinhos? 6 gatinhos, majestade. Quantos machos e quantas fêmeas? 3 machos e 3 fêmeas, disse ele. E tem mais. Os gatos pertencem ao prefeito do vilarejo. E ele diz que a gatinha teve bebê, teve neném, teve filhote. Assim que a comitiva do rei chegou na terra. E diz mais: se vossa majestade quiser qualquer um deles, ou todos, pode levar. O rei volta-se para o remador e diz: eu ouvi os seus resmungos hoje à tarde. Sim, todos nós somos criaturas de Deus, mas toda criatura de Deus tem uma tarefa a cumprir no mundo. Precisei mandá-lo 4 vezes para cumprir uma tarefa. E o meu conselheiro só foi uma. E é por isso que ele é o meu conselheiro. E você fica com os remos do barco. Assim também somos todos nós. Quantas reencarnações se faz necessário quando nós agimos como remador? Nós repetimos. Morremos, não aprendemos, reencarnamos, desencarnamos, assim como o remador, que teve que ir várias vezes e voltar. Deu para entender a lógica da criação? Assim é a nossa existência. Assim é a nossa vida. Assim é a oportunidade que Deus nos dá de conhecer o Espiritismo, de compreender a importância da reencarnação. Chama-se Aurora, a nobre companheira. Uma das que encontrei na hora derradeira. Do corpo cujo laço me prendia, mensageira da paz e da harmonia. Era um misto de menina, flor e estrela. Depois de longa convivência, no meu novo processo de existência, pude efetivamente conhecê-la. Para logo notei que a Aurora, onde estivesse, ante os amigos de quaisquer idade, lembrava um coração que de todo se desse a tecer fios de felicidade, para quem lhe escutasse as palavras de luz. No entanto, aos poucos, vi que ela trazia extenso traço de melancolia, obscuro pesar, escondido e profundo. Sem que eu nada indagasse, certa feita, ela me disse: irmã Dolores, devo tornar ao mundo numa jornada estreita. Irmã, onde estiveres, onde fores, roga ao céu me abençoe na luta que me leva a socorrer um ente amado para mim, tal qual filho desgarrado na vereda da treva. Mas não podeis, irmã, perguntei com cuidado, ampará-lo daqui, sem renascer na terra? Não, não posso, ela me disse. É na volta que insisto. Já que em 5 existências lado a lado, esse filho que eu amo é um homem transtornado, que fugiu por orgulho à presença do Cristo. Depois de semelhante entendimento, acompanhei-a certa vez, a fim de conhecer-lhe o ente amado, a quem ela se afeiçoara noutras eras. Nele encontrei um cidadão prendado, casado, pai de um filho, que ainda não chegara a contar 4 anos. Professor e eminente cientista, emitia conceitos desumanos. Se alguém falava ali em Deus,
expondo-se-lhe à vista. Logo após, ateu maior entre os grandes ateus, dele escutei opiniões como estas: santos e religiões são lendas de pessoas desonestas. O Espírito e essa coisa de Deus é ilusão da mente alucinada. Quando a morte aparece, a vida é cinza e nada. Mas a aurora voltou. A afeição renascida, tombando dele próprio a sua nova vida. Sua mãezinha querida, excelente senhora, por sugestão do plano superior, deu-lhe o nome de Aurora. Tenra criança ainda, ela exprimia amor, impressionando o pai com o luminoso olhar. No regaço materno, era uma flor no lar. Crescendo um tanto mais, era-lhe a companhia, o pai achara nela a fonte da alegria. 5 anos apenas, e a criança endereçava a ele assuntos tais, que o genitor se via em profunda mudança em seus próprios anelos paternais. E assim que os dois se punham mais sozinhos, fossem nas praias, nos campos, nos caminhos, a pequena fazia indagações: papai, quem fez o céu assim tão grande? Quem sustenta no chão a casa em que vivemos? Quem fez o sol? Será que o sol assim, tão brilhante e tão quente, é uma vela de Deus iluminando o mundo? O pai ouvia a filha enternecidamente e respondia admirado: filhinha, vais crescer ao nosso lado. Tudo compreenderás no momento preciso. E parava a pensar, sob longo sorriso, após algum silêncio, a expressar alegria, vendo as aves saltando ramo em ramo, sempre agarrada ao pai. A pequena dizia: papai, de tudo o que já sei, sabe o que já falei à mãezinha que eu te amo. Mas um dia surgiu. Há sempre um mais, quando a vida feliz perde a graça da paz. A menina adoeceu inesperadamente e após longa pesquisa o médico anuncia a presença de estranha leucemia. Os pais lutaram quais leões à frente de um perigo mortal. No entanto, hora por hora, viram a pequenina e tenra Aurora a definhar e a definhar, até que em certa noite, unidos a chorar, sem quaisquer esperança que os conforte, viram-na repousar no silêncio da morte. Lembrando o anjo lindo, estruturado em cera, a filhinha querida adormecera. 2 meses, sob os traços da ocorrência, a pedido de Aurora, fui visitar-lhe a residência. Não mais achei ali a beleza de outrora. Tentei buscar-lhe o pai, que soube ausente. Encontrei-o num quadro comovente. Estava triste e só, num campo santo, tateando na louça o nome da filhinha. E demonstrando a mágoa que o retinha, falava em alta voz, encharcada de pranto: filha do coração, embora eu viva triste, a verdade me diz que a morte não existe. Anjo de paz e amor, é impossível morrer. Vives hoje no além, tanto quanto em meu ser. Perder-te a companhia, filha, é toda a minha dor. Não ouvides teu pai, cansado e sofredor. Nunca te esquecerei, filha dos sonhos meus. A saudade de ti trouxe-me a luz de Deus. Então pude anotar, naquela inteligência em supremo pesar,
mostrando o coração sem disfarce e sem véus, que toda a vida curta ao brilhar e morrer, para quem ama e fica, ante o mundo a sofrer, é um recado de amor do correio dos céus. É a providência divina nos dando oportunidades. Esta história que Maria Dolores narra através das mãos abençoadas de Chico Xavier é uma história verídica que nos leva a um repensar criterioso, isento de justificativas e de agressividades. A reencarnação é uma realidade. Renascer é caridade divina. É Deus sendo complacente para conosco. E aí, vamos encontrar no Cristo. Ele fez surdo ouvir, cego enxergar, como diz o poeta popular. Paralítico se erguer sem ter moletas. Foi o único dos homens do planeta que serviu de exemplo à humanidade. Entregou sem receio da verdade o espírito a Deus, o corpo à cruz. Nenhum ser sentiu mais do que Jesus o perfume da flor da caridade. Porque a caridade é uma flor que exala um perfume. Azarrou não supera em qualidade este perfume. E todos nós temos a oportunidade de pegar esta flor, não é? E de promover a caridade. Todos nós temos a condição. Não és um astro. No entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar um pão. Então, essa história de que eu não tenho condições. Quando eu tiver condições financeiras para ajudar, eu ajudo. Você não precisa de dinheiro para ajudar o outro, para promover a caridade. Você só precisa de boa vontade. Você só precisa de boa intenção. Se você não pode dar nada financeiramente, dê o seu tempo, sua atenção, seu abraço, seu sorriso. Porque existe muita gente por aí necessitada. Seja uma pessoa boa, mas não perca seu tempo provando isso, não. Não perca, não. Deixe que as pessoas percebam isso por si só. Você tem que ser bom, mas não pode estar dizendo que é. Porque a gente tem que dar com uma mão para que a outra não veja. Por isso que Jesus, ele nos mostrou através da humildade, através da resignação, o que Kardec brilhantemente colocou: fora da caridade não há salvação. Então você tem que ser humilde, você tem que ser simples, que é o contrário do orgulho e da vaidade. Nós temos que compreender que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, e o que fizermos, tudo está sendo visto. E eu não estou falando de internet. Eu estou falando da espiritualidade. Eu estou falando da necessidade que todos nós temos de promover o bem, de ser bom, mas não pela metade, bom por completo. Eu estou falando da necessidade com a mão direita para que a esquerda não veja. É isso que Jesus espera de nós.
Jesus espera que cada um de nós busque a verdade e através da verdade volte-se para Deus. Esta é a esperança de Jesus. Já que tudo na vida tem que ter esperança. A esperança da luz é dissipar as trevas. A esperança do amor é amar mesmo não sendo amado. A esperança da doação é doar-se sem esperar recompensa. E a esperança de Jesus, repito, ele espera que cada um de nós busque a verdade e através da verdade que é ele, volte-se para Deus. Por isso que Allan Kardec brilhantemente disse: é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, o Espiritismo, que se baseia na moral do Cristo, os ensinamentos do Espiritismo, está pautado na moral de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na humildade, na caridade, na fraternidade. Deus, Cristo e caridade. Não pode desassociar Deus, Cristo e caridade. Por isso, meus amigos, aproveitem firmemente o seu gênio criador. A força ativa da mente, as maravilhas do amor. Quem recebe de nascença uma cabeça que pensa e um coração para amar, é feliz por toda a vida. Tem riqueza garantida. Tem tudo que precisar. Recebam o abraço amigo e fraterno de todos os que fazem a Federação Espírita Pernambucana, desejando para todos, nestes 45 anos, aos irmãos do caminho, muita paz e prosperidades espirituais. Nós que fazemos a Comunhão Espírita Cristã de Souza, agradecemos profundamente ao Wilton Ferreira pela brilhante palestra que nos foi concedida na noite de hoje, de muita reflexão, de muito ensinamento, que nos fez refletir grandemente, cada um de nós, eu acredito. Então, lembrando, amanhã nós teremos uma mesa redonda com o nosso irmão Bernardo Antônio e Luciélio Watson e o irmão Wilton Ferreira também, né, estará aqui. O nosso irmão palestrante de amanhã não vai poder vir porque está doente. Então, o Ramonilson Alves. Então, para encerrar a noite de hoje, nós teremos a palestra, aliás, a prece de encerramento. Em seguida, nós teremos uma confraternização lá na cantina, ok? Estão todos convidados. Vamos à nossa prece de encerramento com o irmão Assis Oliveira. Durante a prece, pessoal, nós teremos a transmissão de passes pelos irmãos espirituais. Então, todos mantenham-se concentrados, porque vocês receberão esses passes, tá certo? Boa noite a todos e a todas. É um grande privilégio neste festim comemorativo ao aniversário da fundação desta casa. Nós, almas que estamos aqui reunidos,
vimos aí presenciar e fortalecer os nossos conhecimentos na ciência, na filosofia e no religare. Para finalizar a nossa reunião, iniciou a prece dita do fundo do coração do ínfimo, pois aqui nesta casa foi aberto as portas de Damasco. Desde 1983, este humilde irmão faz o seu papel diante ainda dessa instituição, com as imperfeições, mas com a consciência tranquila de que vamos progredir sempre. Deus de amor e bondade, onisciente, onipresente em todas as causas, em todos os efeitos. Nesses instantes de preces e orações fraternas, nós só temos, ó Pai, de agradecer esses momentos fecundos, de bênçãos, de chuvas, de energias transcendentes, que nós nem podemos perceber. Mas o plano espiritual também encontra-se em festa. Com certeza, Senhor, sob a égide e o amparo desses irmãos que estão mais evoluídos do que nós, fazem esta corrente de transmissão através das nossas consciências, dos nossos pensamentos positivos, que essas preces, que essas orações cheguem até onde for possível, cujo timor está Jesus. Ele deixou dito a todos nós: quando 2 ou mais estiver reunidos em teu nome, eu ali estou presente. Com a certeza dessa presença, desse Jesus que se encaminha, Senhor, para dar o testemunho necessário a nós, para tomarmos consciência em que aqui, neste orbe, estamos fazendo as nossas experiências, alguns crescendo, mas outros também seguidos. Obrigado a todos, graças a Deus.